Bom dia, amados irmãos e amigos. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui nesse domingo, abençoado por Deus, protegido após uma noite de sono reparador. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por a oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo das suas sagradas escrituras. E para tal, hoje eu gostaria que nós iniciássemos orando ao Senhor Jesus, falando com o nosso Deus, falando com o nosso Pai, após uma semana de muitas lutas, uns dias com tantas vitórias, outros dias com menos vitória, mas acima de tudo, uma semana com o nosso Senhor Jesus. Uma semana romântica, tivemos algumas atividades maravilhosas aqui na igreja, tanto o aspecto de casais como de jovens. Nós queremos louvar o Senhor Jesus a esse respeito. Oficinas, tanta coisa boa acontecendo durante essa semana que nós só temos a agradecer. Vamos falar com o nosso Deus? Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, por estar na Tua presença. Obrigado pelo cuidado dessa semana. Obrigado pelas atividades que ainda de forma não presencial nós podemos louvar e agradecer o Teu santo nome. Obrigado pela proteção, Senhor Jesus, que Tu nos deste. Obrigado por tudo que aconteceu conosco. Te pedimos, Senhor Jesus, que nesse momento Tu venha estar conosco para que estejamos receptivos para o aprendimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Quero também te pedir, Senhor, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão tristes, feridas, porque entes queridos, parentes e amigos partiram, Senhor Jesus. Que Tu seja o consolo e o bálsamo para cada uma dessas famílias. E assim nós oramos em Teu santo nome. Amém. Mas nosso tema, o tema que nós estamos transcorrendo aqui durante essas aulas é restaurando os soldados feridos. E ao longo desses dias, quero dizer para você ainda que você que está chegando agora, coloca o seu caderninho aí com a sua caneta, o seu lápis para anotações, pois nós temos mais algumas lições para nós aprendermos ainda. E ao longo desses dias, como nós estamos recapitulando parte daquilo que nós já aprendemos e mais alguma coisa que ainda não tínhamos visto no acampamento, eu quero lhe convidar para abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo 22, na altura dos versos 1 até o verso 5, e você deixa a Bíblia aberta aí também, que possivelmente nós vamos precisar mais lá na frente. 1 Samuel 22, de 1 a 5. O texto de 1 Samuel 22, de 1 a 5, vai nos ensinar da seguinte forma: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram para todo sempre, que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. E então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém e amém. Um texto de apenas 5 versículos registrados aqui na Sagrada Escritura, mas de riquíssima sabedoria e de riquíssima profundidade para os dias de hoje, para os dias da Igreja Batista Memorial e dos demais irmãos que estão conosco. Aqui nós podemos, no primeiro momento, identificar 2 personagens centrais desse episódio unilateral na vida de Davi. O primeiro personagem é exatamente Davi. Davi é um dos maiores símbolos de líderes restauradores que nós podemos aprender nas Sagradas Escrituras. Davi, ele era comandante, ele foi general. Davi entendia o coração e as necessidades de seus soldados. E às vezes, pasmem, Davi sabia dessas necessidades muito mais do que os próprios soldados.
Aliás, alguns líderes, eles entendem essa performance, essa necessidade, essa cautela, esse carinho e esse cuidado do que muitas vezes a própria pessoa, né? Então, Davi, ele tinha esse formato. E esses textos, esses 5 versículos, mencionam um relato, né, desse período em que Davi ficou dentro dessa caverna, a caverna chamada Caverna de Adulão. Um lugar de refúgio, um lugar decisivo para todos os rumos futuros que a vida e o ministério de Davi iriam tomar. A caverna de Adulão, ela representa um marco dentro da vida, dentro da história de Davi e do rei Davi. É interessante nós identificarmos o significado do nome Adulão. Era um nome bem interessante, porque ele vai nos ensinar esse nome, ele vai nos ensinar ricas lições, tanto para esse período, né, de Davi, como para os dias de hoje. Adulão era um local de refúgio, e ele significava literalmente justiça do povo. E naquele momento, Davi precisava refugiar-se, precisava de um tempo de retiro para recuperar suas energias espirituais e repensar no futuro, repensar sua estratégia, realinhar, refazer tudo aquilo que ele tinha aprendido, mas que pelo aquele momento precisava estar entrando num outro patamar. Não é isso? E com base nesse texto que nós lemos, nós podemos extrair algumas lições que podem ser aprendidas dentro da experiência de Davi, justamente na caverna de Adulão. Nós podemos aprender justamente com ele, né, o porquê dessa importância de entrar dentro da caverna de Adulão, as necessidades, as prerrogativas que eram necessárias para depois nós conhecermos o grande Davi, mesmo sendo pequeno em estatura, mas o líder que foi, né, o rei que foi, o ministério que ele teve, a amplitude que teve, os ensinamentos que teve, tudo aquilo que nortearia a vida de Davi. Dali para frente, ela iria iniciar com um período dentro da caverna. Um período de solidão, um período de escuridão, um período de interrogações, um período de questionamento, um período de resposta, um período muito satisfatório na vida de Davi, onde tudo iria começar entrando na caverna de Adulão. Então, nós vamos extrair aqui pelo menos 6, tá bom? 6 chaves necessárias dentro da caverna de Adulão para o ensinamento de Davi e para o nosso ensinamento. E o primeiro aprendizado que nós temos dentro de Adulão, né, é que Adulão é um lugar de reagrupamento e restauração familiar. Adulão é um lugar de restauração. É mesmo, a parte B do verso 1 mostra que Davi, né? Bora lá conferir. O verso diz assim: Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, a parte B, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Puxa, que maravilha, né? Nós aprendemos primeiramente que nessa parte B do versículo mostra que Davi antes tinha sido desvalorizado por sua família e agora é procurado por eles. Seus irmãos e parentes fogem para estar junto dele e ali encontram refúgio. Davi, note bem que ele tinha algo interessante. Na parte inicial da festa em que Samuel vai ungir o rei ali na casa de Jessé, ele nem aparecia. Ele não foi nem bem acolhido pelos seus irmãos também, nesses 2 episódios, né? Lá no deserto, na luta contra o gigante Golias. Nos primeiros momentos da sua família, ele não teve uma boa receptividade, ele não teve o seu lugar, enquanto naquele momento que o profeta chegou na casa de Jessé, Davi ele estava onde? Estava no campo. Davi ele estava onde? Ele estava cuidando dos animais. Davi estava tendo a parte
de ficar com o serviço mais pesado. Davi estava ficando com a parte do servir. Davi estava ficando com a parte esquecida. Davi foi retirado do ambiente da festa. Davi foi excluído daquele encontro onde o profeta insistiu várias vezes para saber se era a totalidade dos filhos que estavam ali. Então note que muitas das vezes dentro da própria família, por aquilo que o Senhor Jesus tem para conosco, nós vamos ser colocados à parte. Depois, numa batalha, numa guerra, onde todo o exército de Israel estava ali, de frouxidão, temente pela derrota iminente que estava a seguir, aparece Davi e ele não é nem bem recebido, ele não é nem bem acolhido. Então, nesses primeiros momentos aqui, nós identificamos que Davi não tinha essa plenitude, não. Até parece que muitas vezes líderes e soldados precisam de refúgio nessas cavernas, onde os vínculos, e a harmonia das famílias vão ser restaurados e o exército vai ser preparado. Às vezes são nessas cavernas que nós vamos aprender justamente a restauração dentro da nossa família. Às vezes numa dificuldade de saúde, às vezes numa dificuldade de emprego, às vezes numa dificuldade de harmonia, de relacionamento. Eu conheço famílias de pessoas, o nordestino usa muito essa expressão, intrigado quando ninguém fala com ninguém, dentro da própria família. E parece que não era diferente lá com a família de Davi. As pessoas tinham colocado Davi bem longe, bem aquém. Os versículos 3 e 4 mostram a preocupação de Davi pelos de sua casa. Davi, é interessante nós observarmos que ele não honrava só seu pai e sua mãe, mas queria o melhor para eles. E foi assim que ele passou de Mispa, de Moabe, e negociou ali aquela segurança, aquele sustento para os seus queridos. E irmão, sabe o que eu identifico isso? Que nós vamos mais felizes para o trabalho, nós vamos mais felizes para a guerra, nós vamos mais felizes para a igreja, quando a nossa família está bem segura, quando a nossa família está bem aquecida, quando aquele que amamos estão bem. Olha, será que as nossas igrejas, será que os nossos pequenos grupos, as nossas reuniões têm contado com a presença dessas famílias bem agrupadas? Maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos em geral, será que eles estão encontrando junto a nós esse espaço que Davi encontrou dentro da caverna de Adulão? Esse espaço de restauração, esse espaço de cura, esse espaço de perdão, esse espaço de crescimento, tudo isso foi ventilado e foi possibilitado por causa da presença de Davi dentro da caverna de Adulão. Se não tem sido, mas deva ser assim. Assim deve ocorrer conosco. E saiba que nem sempre as situações elas vão ser favoráveis, porque quando as situações elas estão favoráveis, dificilmente nós vamos pensar em restauração. Mas não só tem essa lição não, na realidade tem muito mais outras lições e eu quero aprender com você nessa manhã. Vamos lá para a nossa segunda lição? Adulão é local de profundidade. Puxa, profundidade é profundidade. A caverna de Adulão, irmãos, segundo os historiadores, ela é um sistema de corredores sem fim e com passagens transversais, e muitas delas ainda hoje não foi nem explorado por completo, segundo a paleontologia. Isso nos ensina, isso nos sugere que em Adulão nós devemos nos separar de tudo que nos impede a satisfazer a vontade de nosso ego e entrarmos na profundidade do conhecimento de Deus. Nós precisamos ser uma caverna de ensino, de amadurecimento, onde se ensina todo o desígnio de Deus e se promove crescimentos a todos. Sabe o que nós aprendemos, meus irmãos? Dentro da caverna de Adulão, é que nós precisamos ir mais profundo, nós precisamos ir mais dentro, nós precisamos estar mais próximo. Irmão, nós precisamos ser mais profundos com Ele. Quem quer ser mais profundo com o Senhor Jesus,
Não é isso? Às vezes nós estamos conversando com algumas pessoas e há muita superficialidade, né? Nós ficamos muito próximo da margem, nós não queremos ser mais profundo, nós não queremos mais compromisso. Aqui mesmo nessa igreja e em outros que eu já passei, algumas pessoas já me procuraram dizendo: puxa, eu acho legal, mas assim, eu não quero ter muito compromisso, eu não quero ter muita profundidade. E é interessante que quando é de maneira inversa, nós queremos que as pessoas tenham compromisso com a gente. Nós queremos que os líderes tenham compromisso com a gente. Nós queremos que a supervisão tenha compromisso com a gente. Nós queremos que o pastor tenha compromisso com a gente. Nós queremos que o Senhor Jesus tenha compromisso conosco. Mas na hora inversa de nós termos compromisso com todos esses segmentos que acabei de mencionar, muitas das vezes nós falhamos, nós negligenciamos. Dificilmente Davi, ele seria o Davi que foi, teria os registros que foi, teriam alcançado as vitórias que alcançou, ele teria avançado onde ele avançou, se ele não tivesse se aprofundado com o Senhor Jesus. Meus amigos e meus irmãos ouvintes, nós precisamos ser mais profundos com Ele. Nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Nós precisamos, tudo aquilo que nos atrapalha, todos aqueles corredores, todos aqueles becos, todos aqueles empecilhos, todas as pedras, todos os tropeços que nos impedem, nós precisamos nos desvencilhar. Não é? Nós precisamos parar com essas situações, aquilo que tem nos afetado, aquilo que tem nos afligido. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes nós temos, em vez de nós nos desvencilharmos, nós temos criado. Já viu pessoas que quando assim, a pessoa se prontifica. E se tem uma coisa que eu louvo a Deus a respeito da Igreja Batista Memorial, não posso falar de outras, posso falar com mais profundidade daqui, que aqui é uma igreja que ela gosta, ela ama as pessoas que têm compromisso. Um grande diferencial na vida de um cristão é exatamente a profundidade que ele tem com o Senhor Jesus. E eu queria chamar a sua atenção nesse momento para esse vídeo que nós vamos já ver e ouvir. Faça uma análise, para um pouquinho, veja esse vídeo. Aliás, aproveitando, nós vamos iniciar uma série de vídeos hoje. Hoje nós vamos trabalhar só com vídeo, então não sai, não se afasta, tá bom? E nós vamos iniciar com esse vídeo sobre um pouco mais de profundidade. Vamos lá? Lembro-me que eu estava em Istambul, na Turquia. Fomos a um curso de como evangelizar os muçulmanos. Escute, a maior mesquita do mundo se chama Blue Mosque, a mesquita azul. Eu vi com os meus olhos 50.000 muçulmanos dobrar-se diante de Allah. 50,000. Quando terminou a convenção, eu me sentei na calçada e comecei a chorar e disse: Deus, quem virá aqui para ganhá-los? Quem tomará o tempo para estudar a missão transcultural, para vir aprender o idioma? Quem? E quando eu tomei um ônibus para regressar ao hotel, um moço muçulmano se sentou no meu lado, mais rápido que uma bala. Foi a primeira vez que alguém ganhou de mim. Ele olhou para mim e me disse: I want to invite you to convert to Islam. Quero convidar você para converter ao islamismo. Eu levei um choque. Eu ia abrir a minha boca e dizer: eu quero convidar você para entregar seu coração a Jesus. Ele me ganhou. E ele disse: ok, that's fine, está bem. I want to invite you to receive Jesus. Quero convidar você para receber a Jesus. Ele disse: parece que vão nos evangelizar nós dois. Eu disse: ok, você fala primeiro, depois eu. Você me evangeliza primeiro, depois eu. E ele tomou 45 minutos e falou sobre a fé dos muçulmanos, os 5 pilares, Buda, Mahoma, quero dizer Maomé, todos os 5 pilares. Quando ele terminou, ele disse: tudo bem, eu vou lhe fazer 3 perguntas, e se você me responde as 3 perguntas como eu quero, eu me converto aqui e agora ao Islã, e eu mudo meu nome para Muhammad Ali. E ele disse: ok. Eu disse: primeiro, eu quero que ele possa perdoar os meus pecados. Pecados? Pecados não existem. Primeiro, teu Deus não serve. Segundo, quero que Maomé possa dar-me o poder do Espírito Santo. Espírito Santo? Nunca tenho ouvido que é Espírito Santo. Imagina se é crentes evangélicos que não sabem Espírito Santo, os muçulmanos vão saber se é Espírito Santo. Segundo, teu Deus não serve. Terceiro, quero que ele possa dar-me vida eterna. Vida eterna? Não existe vida eterna. Terceiro, teu Deus não serve. Para eu lhe dar o tiro de graça, ele disse: ok,
Se eu vou contigo a Meca, na Arábia Saudita, os ossos de Maomé estão lá. Oh não, ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou, ele está lá. E ele desceu, não subiu. Ele está no inferno, porque ele teve a oportunidade de receber a Jesus e não quis. Se eu vou a Meca, lá estão os guardas cuidando da tumba, da sepultura de Maomé, porque os seus ossos estão lá. Eu não é. Não é. Ele está lá. Mas a diferença entre você e eu é essa: que eu vou a Meca e Maomé está lá. Mas se você vem comigo a Jerusalém, e se você vem comigo à tumba de Jesus, ele não está lá, porque a sua tumba está vazia, porque ele ressuscitou dos mortos. Yes! Bendito seja o seu nome. Ele se levantou dos mortos. Ele não está lá. Essa é a diferença. Bem, viram lá, né? Aí a voz, acho que vocês já ouviram, é do missionário Josué Irion, né? Dentro dessa linha de cartas do céu, onde ele é surpreendido pelo muçulmano. Ele querendo evangelizar e é surpreendido pelo muçulmano. Incrível isso, né? Essa semana eu estava participando de uma live com vários pastores da região norte. E você sabe qual é a grande dificuldade? Nós vimos ali com aqueles pastores e podemos observar algo que destoa quando nós pegamos a história dos batistas no Brasil, tá? Nós vamos observar que por inúmeras vezes, com outras nomenclaturas e uns com um propósito, outros com outros, a questão do pequeno grupo, ela é inerente do povo batista, né? Ela vem originariamente do povo batista, acolhido e aprendido com o Senhor Jesus através dos discípulos e depois com a igreja primitiva. E com o passar dos anos, o que acontece? Mais precisamente, final da década de 80, início da década de 90, a igreja, eu posso assim ficar um pouco mais tranquila em falar da experiência que eu tenho dentro do povo batista, ela começa a perder o foco. Nos anos anteriores, os grandes missionários, as grandes cruzadas, as grandes igrejas, elas avançavam porque o foco tinha sido almas. Quando dá ali no meados da década de 80, ou final da década de 80, início da década de 90, nós o povo batista, eu creio um pouco que a gente caminhou nesse formato, em vez de nós estarmos focados na pregação do evangelho, no cuidado com as pessoas, no relacionamento discipulador, nós passamos a discutir liturgia, né? Nós passamos a discutir um pouco o formato da igreja, e isso era bem mais importante do que a principal, né? E aí surge ali na década de 90 as comunidades. Talvez você que tem aí acima de 40 anos vai lembrar muito desse aspecto. Começaram a surgir as comunidades. Nas comunidades os pastores pregavam assim, igual eu estou hoje aqui, né? Você tinha uma liturgia um pouco mais solta e nós começamos a nos prender só no aspecto litúrgico e as almas caminhando para o inferno. Nós perdemos o foco. Muitas das vezes, quando nós trazemos para a igreja hoje a questão do pequeno grupo, nós trazemos o envolvimento. Olha que dificuldade os supervisores encontram, os pastores encontram, os líderes encontram, e nós nos reunirmos. Ninguém tem tempo para se reunir. Incrível isso, nós esquecemos do nosso aprofundamento, da profundidade. Não é isso? Por quê? Porque nós queremos outras coisas. Durante muitos anos, e essa é uma das maiores dificuldades para a liderança hoje, é ensinar para as pessoas a deixarem a igreja exclusiva de evento. O evento pode até acontecer na igreja, mas como uma consequência do nosso relacionamento discipulador. Incrível isso, e é uma das maiores dificuldades que tem a liderança, ela enfrenta, é ensinar para aqueles que estão na igreja que nós precisamos ter relacionamento, nós precisamos ligar nesse período de pandemia, nós precisamos mandar uma mensagem, nós precisamos nos preparar. Para quê? Para nós termos relacionamento. Foi assim que o Senhor Jesus ganhou os 12 discípulos, foi assim que o evangelho chegou até a gente, sabe como? Através de relacionamento. E eu creio que o avanço da igreja,
Não é? É muito mais cômodo. Por que as pessoas encontram essa dificuldade? Você vai me perguntar, sabe por quê? Porque é mais cômodo eu chegar aqui na igreja, passar a semana cuidando dos meus afazeres, chegar no final de semana na igreja, em 1 e 2 atividades, sentar ali, está tudo pronto, eu receber. Não que seja errado, eu dizendo isso é bom, não é pecado, só que só isso é que é errado. A igreja do Senhor Jesus, ela não nasceu para ela viver exclusivamente só de atividade. A atividade vai ser uma consequência do relacionamento discipulador que nós temos com os que chegam na igreja e com aqueles que nós queremos que entrem na igreja. O Senhor Jesus é o maior exemplo de relacionamento discipulador. O Senhor Jesus ia ao encontro das pessoas. O Senhor Jesus ia onde tinha gente. O Senhor Jesus, ele quebrava paradigmas. Não se falava com determinadas localidades, com determinados povos. O Senhor Jesus ia lá e quebrava. Não se conversava com mulher, ia lá e quebrava. Não se falava com prostituta, ele ia lá e quebrava. Sabe por quê? Porque Jesus, o evangelho dele é relacional. Você vai dizer, pastor, mas eu já tive assim algumas vezes, nós já tivemos atividades aqui, o que eu vou dizer? Olha, nós paramos de evangelizar. Você já falou de alguém para o Senhor Jesus essa semana? Nossa maior dificuldade é essa. Nós vivemos um cristianismo que nós criamos para nós mesmos, quando na realidade nós precisamos viver um cristianismo que o Senhor Jesus criou para nós, para fazer a vontade dele. E como é que vai acontecer isso? Na medida que nós tivermos profundidade. Profundidade é a senha que vai pulsar no nosso coração, não é? Puxa, pastor, funciona assim? A maior dificuldade que nós temos, olha, nós estávamos conversando com pastores do Sul, depois numa outra live nessa semana, e pastores do Norte. Sabe qual é a dificuldade? Nós não falamos do Senhor Jesus para as pessoas. Nós gostamos muito de assim, nós termos aquele nome, mas nós não vivenciarmos aquilo que nós professamos como fé. Nós temos uma série de tarefas, mas nós temos dificuldade em incluir nas nossas tarefas o nosso credo religioso, aquilo que o Senhor Jesus nos mudou, ou pelo menos é para ter sido mudado. E como que isso vai acontecer? Na medida que nós tivermos profundidade. Mas nós temos mais lições ainda dentro da caverna de Adulão. Talvez o aprofundamento não veio por causa justamente da necessidade da próxima atitude que eu gostaria de aprender com vocês. Vamos lá? Próxima é quebrantamento. Puxa, quebrantamento porque a gente vem muito dono da situação. Nós vivemos muito dono da situação. Nós nos achamos, como diz a turma mais jovem hoje, né? Aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que vivemos é porque eu sou o dono da situação. Então literalmente nós nos achamos. Davi, ele já tinha sido ungido rei por Samuel, está lá em 1 Samuel no capítulo 16. Mas ele estava sendo perseguido e oprimido por Saul, que era o primeiro rei de Israel, e ele teve que fugir para preservar a sua vida. E o que ocorre? Justamente aí, na caverna de Adulão era um lugar comum. A caverna de Adulão era um lugar sem nada especial, não tinha ar-condicionado, não tinha nada de bom lá não tinha beleza. E aliás, não é nem só a caverna de Adulão, geralmente as cavernas elas são lugares escuros, são lugares frios, são lugares solitários, não é? Talvez alguns dissessem assim, mas acho que a caverna não seria o melhor lugar para um rei. Irmãos, eu acho que se Davi tivesse um palácio, né, e várias pessoas, né, servindo o rei ali, dificilmente ele teria alcançado o teor e o avanço que ele alcançou, né? Mas para aquele momento, para aquele ambiente, tinha que ser assim, um local isolado, longe das badalações, e só estava com Davi justamente quem? As pessoas que precisavam estar. Era. Irmãos, como nós precisamos desse quebrantamento, de nós entendermos que aquilo que nós somos, que aquilo que nós estamos vendo e vivenciando, ele não vem de nós.
Nós vivemos um período agora tão diferente de tudo aquilo que a humanidade imaginou, que os países imaginaram, que as lideranças mundiais imaginaram, que muita gente não sabe nem, tem gente que não está conseguindo nem se expressar direito. É mesmo? Sabe por quê? Porque não passou pelo quebrantamento. Não teve ainda esse lado de se quebrar, de estar mais próximo do Senhor Jesus. Eu entendo que quando Deus nos chamou, foi para nós mudarmos, foi para nós termos mudança. Conheço algumas pessoas que ela tem pouquíssima diferença da vida que as pessoas levam lá fora da igreja. Sabe por quê? Porque não houve quebrantamento. Eu conheço igrejas, graças a Deus, quero dizer assim, que enquanto nós estivermos aqui na liderança da igreja, aqui será uma igreja que ela gosta de amar as pessoas, que ela gosta de cuidar das pessoas. Aqui pecado é pecado, aqui tem lugar para arrependimento, aqui tem lugar para nós abraçarmos as pessoas, aqui tem lugar para nós ensinarmos para as pessoas, igual nós estamos falando e fazendo agora nesse instante. E aqui também é lugar para nós termos quebrantamento. É mesmo? Aqui tem esse espaço, aqui tem essa chance. O Senhor Jesus quer nos levar, irmãos, para lugares mais altos. Jesus quer nos levar para lugares mais profundos. Mas para que isso aconteça, precisa haver um quebrantamento da nossa parte. Eu admiro isso, isso é fantástico. Quantas e quantas pessoas investem tempo, dinheiro, recurso, a sua própria família, ela é imbuída nesse aspecto para que ele tenha um melhor resultado financeiro, um melhor resultado de forma harmoniosa na sua casa. E nós precisamos, não está errado não, estou dizendo que essa mesma atitude nós precisamos direcionar no tocante às coisas espirituais, no tocante a Deus, né? Adulão é esse lugar de quebrantamento, de humilhação. E muitas das vezes as pessoas não querem porque vai doer. É mesmo? Nós gostamos geralmente de ambientes que nós não somos tratados. É mesmo? Em algumas oportunidades eu já tive situações assim de eu querer conversar com a pessoa, menos esse assunto. Esse assunto aqui não. Não, menos não, isso aqui não, isso aqui eu não admito. Nós precisamos aprender as pessoas que estão hierarquicamente na nossa liderança, que estão acima da gente. Uma das maiores dificuldades que nós temos por não termos quebrantamento é obedecer à liderança. Nós temos essa dificuldade, principalmente nas esferas espirituais. Nós queremos viver com as nossas próprias forças, com os nossos próximos e os mesmos achismos que um dia nós aprendemos e identificamos. Puxa, é assim, E muitas das vezes, olha, eu quero dizer para você, nós estamos tendo atitude de bebês espirituais, que nem agora eu mencionei. Já pensou? Pessoas se preocupando com... Eu já vi pessoas assim, olha, incrível, algumas frases como essa, ó. Já vi pessoas se preocupadas assim, eu só vou ficar numa igreja se a igreja tiver banco. Se ela tiver cadeira, eu não vou ficar. É mesmo? Eu já vi pessoas assim. Esse formato aqui parece uma igreja. Aqui sim parece uma igreja. Ele está falando da estrutura física, não é? Graças a Deus que nós já aprendemos aqui que igreja somos nós. Não é isso? Igreja é eu, é você, são todas as pessoas que frequentam essa comunidade. E às vezes ainda tem assim, olha, sabe uma das maneiras que nós identificamos que as pessoas não aprenderam é quando as pessoas dizem assim, mas aquela igreja ali não ama a pessoa, sendo que a pessoa é daquela igreja. Ou seja, aquela própria pessoa não está amando. Aquela igreja não está indo atrás das pessoas feridas. A primeira pessoa que não está indo é a própria. Não é? Ela faz parte, todos nós fazemos parte dessa igreja local, que eu quero dizer. Então, nós precisamos aprender sobre esse quebrantamento. Quando Deus nos chamou para nós mudarmos, foi para termos mudança. Ele quer nos levar para lugares bem mais altos, lugares bem mais profundos. E Deus não usa os bebês, as crianças espirituais. É mesmo? Quer ver? Verifica comigo aí com um vídeo que nós queremos passar agora para você. Tá ok? Vamos lá, solta o vídeo aí. Lembro-me quando Deus me chamou. Há 15 anos atrás eu passei por Belo Horizonte. Eu vim sozinho do Rio Grande do Sul. Cheguei aqui na rodoviária, coloquei a minha malinha nas costas e caminhei da rodoviária até a rua Carijós. E vim a Jocum. Há 15 anos atrás
Eu comia aquele sopão da Jocum. Era tanta graxa que quando você virava o prato para baixo, não caía a sopa, porque estava pegada no prato. Não podia cair. Aqui na Jocum, me deram uma picareta, um pico para fazer um poço, e as minhas mãos ficaram cheias de calhos. Eu lembro que depois choveu, começou a encher de água o poço. Eu comecei a chorar. Pensei em voltar e ouvir a voz de Deus que me disse: eu não uso crianças, eu só uso homens e mulheres preparados. Não chore, porque eu vou levar você tão longe que lá não há mamá nem papá. Lá no norte da África, muitos anos depois, na Espanha primeiro, depois nós dávamos com um pão só, velho de muitos dias, 5, 6 anos. Colocamos em cima da mesa e tentamos quebrar o pão com a mão, e quase quebramos a mão, não o pão. Então eu tirei o sapato e quebrei, e as migalhas caíram por toda a mesa, e começamos a tomar as migalhas, e as migalhas se misturaram com as lágrimas, e Deus vem a você e diz: smile, sorria, Jesus te ama. Assim eu queria vê-lo. Aqui não há mamãe nem papá, não tem ninguém. Você está só. Bem-vindo à minha escola do discipulado pessoal. Eu vou tomar você como uma massa de pastel e vou prepará-lo. Você é barro e eu sou o alfareiro em suas mãos, e eu vou preparar você do jeito que eu quero. Bem, muito bem, viu lá? Não é? Que palavra do pastor Josué Erion. Que palavra a esse respeito. Como nós precisamos aprender, conforme esse homem de Deus, ele aprendeu. Não é isso? Jesus, ele tem algo particular com a gente. Ele tem algo exclusivo conosco, assim como teve lá com o pastor Josué Erion, ele tem com o Lincoln, com a Maria, com o Francisco, com o Pedro. É exatamente dentro desse discipulado que o Senhor Jesus quer trabalhar dentro da nossa vida. Mas nós temos mais ainda para aprender nessa manhã. Vamos lá? Vamos agora aprender sobre um lugar de reis. Caverna de Adulão era um lugar de reis. É meio paradoxal, né? Adulão, uma caverna, local escuro, frio, solitário, ser um lugar de rei. Irmãos, mesmo Davi já sendo ali ungido rei, Davi não tinha qualquer experiência de governo. Nadinha. E ele precisava, né, primeiramente aprender a governar quem? A si mesmo. A sua própria casa, a sua família, realinhar ali com a família e cuidar daquele grupo de homens que o procuraram para apoio pessoal e liderança. E aí eu aprendo que Adulão, que essa dificuldade lá de Adulão é justamente um lugar para reis. Ninguém poderia imaginar que o maior rei de Israel, escondido naquela caverna, estivesse começando o reinado de justiça e de expansão. Muitos daqueles que realizam as melhores obras para Deus hoje já estiveram antes, né? Alguém realizando hoje, puxa, num passado não muito longe, já estiveram dentro de uma caverna. São pessoas que se machucaram e sofreram e que aprenderam a valorizar as misericórdias, né, e a graça de Deus, e que por isso mesmo essas pessoas são mais sensíveis às necessidades dos outros. Eles compreendem que o ser humano está sujeito a quedas, a fracassos, mas que há sempre um caminho apontando para o Calvário, para Jesus. E esse caminho apontado para Jesus, ele aponta para a nossa vitória. E por terem feito, né, eles mesmos esses caminhos de ida e de volta, recebendo de Deus e de outros irmãos amor e compreensão, eles podem agora ajudar aqueles que ainda lutam para acertar o passo. Que tipo de pessoas estavam lá? Você já chegou a imaginar? Não é isso? Vamos já ver aqui. Que tipo de pessoas estavam lá? Lá na caverna, o primeiro tipo de pessoa que estavam lá, e eu quero dar essa ênfase aqui, era justamente o rei, não é? O rei estava lá, Davi estava lá. É mesmo? Eu quero dizer para você que Deus tem um plano especial para você.
Deus lhe separou para uma rotina, Deus lhe separou para um propósito, Deus lhe separou para um objetivo. Não passe para outro, não terceirize aquilo que o Senhor Jesus lhe escolheu. Não foi eu que escolhi, não, foi Deus que me escolheu, Ele que me separou para essa finalidade. Não transfira o seu chamado, Ele escolheu você, meu irmão. Deus é que nos escolhe. Vamos, campeão, corra, faça algo, porque você foi escolhido pelo Senhor Jesus. Sabe, meu jovem, eu entendo assim Jesus dizendo: eu tenho que usar você, meu irmão. Você é meu escolhido, por isso você está aqui. Por isso você frequenta essa igreja, por isso você frequenta esse pequeno grupo, por isso você está alinhado dentro dessa própria igreja aí que você está frequentando. Não transfira, não diga: não, isso aqui é para outros. Não, isso é para você mesmo, isso é para mim mesmo. Por experiência própria, durante muitos anos eu vivi transferindo para outros aquilo que o Senhor Jesus tinha dito que era para mim. Nessa manhã eu quero dizer para você: não transfira para outra pessoa aquilo que Deus separou para você. Deus quer ter algo diferente contigo. Diferente. Às vezes, não, isso é coisa da minha esposa, não, isso é coisa com você mesmo. Eu não tenho isso aqui, não tem, porque você nunca deu ouvido ao Senhor Jesus. Não transfira para outra pessoa. Poxa, pastor, é por aí assim, é por aí assim. Mas nós ainda temos mais aprendizado. Eu quero falar para você que Adulão, não é? Ele é um lugar de refúgio para soldados feridos. Mas antes eu gostaria que você visse um vídeo aí, antes de nós observarmos o próximo item. Vamos lá nesse vídeo? Escute, em uma relação sexual de um homem e uma mulher, o esposo e a esposa, quando ele atinge o clímax e ele ejacula, ele libera 680 milhões de espermas. Esses 680 milhões de espermas, ele caminha pela ureta, ele caminha por dentro da vagina, pela ureta, até chegar ao útero. Ele caminha 9 centímetros. São 680 milhões de espermas. O tamanho de 680 milhões de espermas são 8 quilômetros de crianças. 680 milhões de crianças empilhadas 11 vezes uma em cima da outra. Quando seu pai teve relação sexual com a sua mãe, e quando ele ejaculou, os 650 milhões de espermas que saíram de seu pai, Deus olhou você, e quando ele o viu, ele colocou os olhos em você, e todos correram para o útero da sua mãe, e todos deram, alguns morreram no caminho, e todos deram com ímpeto para entrar no óvulo. E quando Deus viu você, Ele lhe disse: corra, campeão, corra, eu tenho um plano com a sua vida, corra, eu amo você. Quando você estava dando para entrar no óvulo de sua mãe, Deus veio em você e disse: precisa de uma mãozinha? Entra, eu tenho que usar você. Entre, eu preciso de você. Você é o meu escolhido, eu quero usar você. You are mine, você é meu. Yes, you are mine. Por isso você está aqui. Deus somente matou os quase 650 milhões de crianças para que você vivesse. E você ainda pergunta: será que Deus me ama? Deus tem um plano contigo. Eu tenho outro aprendizado para trabalhar com você nessa manhã, tá? Adulão é local de refúgio para soldados feridos. É mesmo, é? Local de refúgio. Local de refúgio. Puxa. Irmãos, as pessoas... Vocês acompanharam no texto, né? O texto que nós lemos aí. Vamos só voltar aqui rapidinho. Lá em 1 Samuel 22, 1-5. E aí ele vai dizer quais eram os tipos de pessoas que estavam lá com Davi naquela caverna. O texto diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Tem hora que a gente lê das escrituras assim, dá dó, né, gente? De Davi, olha lá quem ele pegou. Só as feras, né? E eu quero trabalhar aqui com 3 tipos de pessoas que foram lideradas por Davi, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Em outras oportunidades eu já preguei esse texto aqui, assim que eu assumi o ministério aqui na Igreja Batista Memorial,
né, eu preguei justamente sobre isso, sobre esse texto. Eu me identifiquei bastante com esse momento. Naquele momento eu orei ao Senhor Jesus, né? E depois de fazer um apanhado mais próximo dos irmãos, eu disse: rapaz, eu estou parecido com Davi mesmo. Muita gente devendo, muita gente com prestação, muita gente com nome sujo no SPC, no Serasa, muita gente com nome no cartório, com protesto, muita gente. E eu digo: rapaz, eu não tenho experiência nenhuma. Deu até vontade de tirar o nome aqui, Igreja Batista Memorial, para a gente colocar Igreja Batista Caverna de Adulão. Todo mundo. E aí depois nós começamos a identificar assim, pessoas imperfeitas, pessoas precisando ser trabalhadas, a começar pelo próprio que tinha assumido. Era, nós queríamos avançar, nós queríamos progredir, nós queríamos fazer a vontade do Senhor Jesus, mas só com pessoas improváveis, só com pessoas apertadas, só com pessoas individuais, com pessoas egoístas. E eu: Senhor Jesus, não tinha outra igreja com outro perfil para te colocar para mim estar à frente? Para um pouquinho, eu começo a estudar, né? Para esse texto, eu começo a estudar o perfil dos discípulos do Senhor Jesus. Antes de chegar em Judas, eu disse: tá bom, Senhor Jesus, eu amo pastorear a Igreja Batista Memorial, esse pessoal são bacana demais. E o teu Espírito vai convencer, o teu Espírito vai nos constranger a obedecer a tua palavra, a começar em mim. Perdão, Senhor Jesus. E aí nós observamos alguns tipos de pessoas. A gente foi separando aqui com vocês. Eu quero separar 3 tipos de pessoas aqui, né? As pessoas que tinham ido até a caverna de Adulão, eles eram miseráveis, eles eram aflitos, eles eram amargurados, essas pessoas eram tensas, essas pessoas eram estressadas com a vida, eram carregadas de culpa. Só que quando eles encontraram Davi, naquele pequeno grupo de 400 pessoas aproximadamente, ele encontrou um amigo, alguém que os recebeu. Não é assim? Está lá no verso 2. Ajuntaram-se todos aqueles homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. O texto encerra dizendo que eram uns 400 homens. Gente! E eu quero separar dentro desses 400 3 tipos que eu, com certeza, pelo menos um deles, eu e você, nós vamos estar inseridos dentro desse contexto. O primeiro tipo de soldados que estavam lá eram soldados em aperto. Por isso eles procuraram o quê? Um local de refúgio, que era lá em Adulão, e procuraram um chefe, que era justamente Davi. Esses soldados em aperto são aqueles que não sabem mais o que fazer, chegaram aos seus limites, perderam a esperança, perderam a perspectiva, perderam o futuro, estão cheios de problemas. Eles precisam ir a Jesus e deixar na cruz os seus fardos. Como diz aquela canção, né? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Meu irmão, muitos daqueles aqueles soldados, eles tinham sido rejeitados, quem sabe pelo rei, né? Pelo rei Saul, tinham sido demitidos, exonerados por Saul, e eles encontraram em Davi um amigo. Como nós temos dificuldade em ser amigo, não é isso? Quando nós entramos nas redes sociais, principalmente agora nos últimos dias, nós encontramos as pessoas assim, exalando ódio nas suas palavras. As pessoas pouco glorificam um avanço de alguém. As pessoas pouco batem palma para quando uma coisa dá certo. As pessoas pouco vibram com o progresso de uma sociedade. As pessoas pouco vibram com o avanço de uma igreja. As pessoas pouco vibram quando nós somos contemplados pelo Senhor Jesus com qualquer tipo de coisa. Você já viu gente assim? Camarada compra um carro, aí ele chega assim: olha, comprei esse carro novo, já está espetado em quantas parcelas? Não é assim? Nas redes sociais é do mesmo jeito. Quando tem uma coisa boa, e aquela outra ali que não deu certo? Não é assim? Eu acredito que muitos daqueles soldados que chegaram lá, né, eles estavam em aperto por causa disso. As pessoas naquela época também não vibravam. E esses soldados, eles chegaram machucados, chegaram feridos. Dentro do contexto da igreja, muitas das vezes é assim, né? Nós precisamos ser como Davi, acolhedores, para que voltem a ser essas pessoas, soldados valorosos e vencedores. As pessoas estão vindo na igreja atrás desse amigo chamado Senhor Jesus Cristo, e muitas das vezes nós não fazemos isso. Sabe por quê? Porque nos falta o próprio Senhor Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa.
Nós temos dificuldade em todas as áreas porque o Senhor Jesus era para estar em primeiro lugar e o Senhor Jesus não está. E aí somos cristãos maquitolanos, apertados, complicados, enrolados, que talvez nós amamos muito mais, falamos em amor, mas amamos muito mais o rancor. Esse tipo era o primeiro tipo de soldados, o primeiro tipo de pessoas que tinham chegado lá para Davi, os soldados chamados apertados. Esse em aperto, entre aspas. Mas tinha outro tipo de soldado lá também. Eram os soldados endividados. Se fosse presencial essa aula, eu acho que algumas pessoas tinham dito aí, endividados, não é? Endividados. Quem são os endividados? São pessoas conscientes de seus erros, que estão convictas de seus pecados. São aquelas pessoas, os soldados endividados, são aqueles inadimplentes espirituais e sociais. Pessoas que desgastaram suas amizades, seus relacionamentos por causa de dívidas, tanto financeiras como de promessas não cumpridas. Falhas de realizações, né? São aquelas pessoas que perderam espaço de confiança no meio social e muitas delas, pasmem, até no meio da igreja. Essas pessoas o peso da culpa traz vergonha e tristeza, ela encontra na caverna de Adulão o refúgio e a orientação de um Deus misericordioso, através de liderança amorosa e acolhedora. Pessoas endividadas. Quantas pessoas têm entrado em igrejas endividadas e outras, às vezes, assim, dentro da igreja as pessoas querem caminhar para o aspecto da dívida, nesse aspecto, principalmente o lado espiritual. Ele vai influenciar por demais todos os passos subsequentes da nossa vida. No contexto de hoje, como existem pessoas ainda assim? Como existem pessoas assim? E um último tipo de pessoa aqui dentro do aprendizado, onde Adulão é um lugar de refúgio, são os soldados amargurados de espírito. Nós falamos primeiro sobre os soldados em aperto, depois os soldados endividados, e agora eu quero aprender com vocês um pouquinho sobre os soldados amargurados de espírito. Quem são esses? São aqueles que são acometidos de depressão, de derrotismo, não é? As más lembranças do passado, que às vezes nós chamamos de traumas, vítimas de traições, causadores de traição que querem ajuda. Nesta caverna deve se despir de tudo que mascara a sua realidade e entregar os seus problemas a Deus. Meus irmãos, como nós temos pessoas amarguradas de espírito, né? Essa semana agora me perguntaram assim, pastor, por que tem pessoas que estão na igreja, mas continuam ainda amarguradas de espírito, parece que não encontraram o Senhor Jesus? E naquela oportunidade eu digo, assim como nesse aspecto, né, e em outros também Deus trabalha, tem pessoas que ainda têm o seu caráter sendo moldado pelo Senhor Jesus. Você vai encontrar pessoas que, mas como o senhor explica assim, Diogo? Tu vai encontrar isso, e ele independe do tempo que a pessoa está na igreja. Você vai encontrar pessoas com 15 anos na igreja, né, mas o caráter dele, ele mudou assim, só uns 10%. Você vai encontrar pessoas com 6 meses na igreja, mas o caráter, a atitude dele mudou já uns 80%. E aí às vezes nós nos deparamos, como assim? Principalmente, lembra que eu falei aqui no início da nossa aula de hoje sobre a grande dificuldade. Quando, lá no início da década de 90 foi muito ensinada essa igreja que pouquíssimas pessoas eles estão em atividade, eles estão servindo. Então isso ao longo dos anos ele foi muito enfatizado na igreja, com um aspecto mais preocupado com o litúrgico do que de cuidar de pessoas. E aí ainda deu outra situação ainda, que às vezes nós vamos encontrar pessoas com muito tempo querendo ser a vida toda só cuidado, né? Inclusive nós pastores, nós nos acostumamos com essa situação. Por isso foi se desenvolvida essa situação. Olha, a média de igrejas, vou falar de igreja batista, é ali girando em torno de 60 a 100 pessoas. Sabe por quê? Porque com um público desse tamanho, o pastor dá conta de cuidar tudo sozinho. As pessoas ficam sentadinhas, só o pastor cuidando de tudo. É quando a igreja ela tende a passar dessa quantidade, é porque a liderança é ensinada, a liderança é trabalhada, e nós começamos a fazer igual a igreja primitiva, cuidando uns dos outros, né? Dividindo, orando uns com os outros, dividindo a carga, levando as cargas uns dos outros, esses uns aos outros. Dificilmente as pessoas ainda hoje têm gostam de abraçar, sabe por quê? Porque são pessoas que ainda não se resolveram, continuam ainda amarguradas de espírito, e o Espírito Santo tem trabalhado ao longo desse tempo, e não tem sido fácil para o quê? Para continuar a boa obra que o Senhor Jesus iniciou na vida de cada um. Para essas pessoas que são amarguradas de espírito, a caverna funcionou como uma grande enfermaria.
e as pedras como verdadeiros divãs, que ajudaram aqueles homens a se tornarem heróis de um grande reino. Essas pessoas, depois de permitirem ser trabalhadas, saíram de lá para reinar junto com Davi. Isso às vezes nos falta como cristão, permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo. Nós entramos em qualquer atividade. Quem é que manda? Quem é o líder? Quem é que eu procuro quem? Funciona assim. Mas quando chega no âmbito espiritual, geralmente nós queremos o quê? Nós queremos dar as cartas para o Espírito Santo. Nós queremos mandar na liderança. Nós queremos dizer como é que o líder tem que fazer. É incrível isso. Como o inimigo trabalha, né? E a pessoa ainda se respalda. Não, mas eu penso que é assim. Eu penso que... Olha... Quem deve pensar é o Espírito Santo. Quem deve agir é o Senhor Jesus na nossa vida. Ele sim é que deve dar as cartas. Ele que deve dar o comando, né? E a igreja, ela existe como instituição e ela tem uma hierarquia. E a isso é colocado cada um de nós. Foi assim que funcionou o início do reinado de Davi. Funcionou onde as pessoas iam para Adulão, um lugar de refúgio. Soldados em aperto, soldados endividados, soldados amargurados de espírito. E lá eles aprendiam justamente isso. E eles tinham essa dificuldade, eles tinham essas angústias, eles tinham esses medos, eles tinham toda essa dor. Mas Deus fez uma grande obra na vida deles. Vamos ouvir uma canção? Eu queria que você ouvisse essa canção. Eu sei que essa canção muitos já conhecem, é uma canção, ela não é muito nova. Mas eu quero dizer para você que de repente, semana passada, eu recebi o telefonema de uma irmã, e ela disse assim: pastor, que bom eu ter ouvido essa palavra, olha. Eu pensei que eu nem estava, mas na realidade eu estava precisando ouvir essa palavra, e eu falava para ela assim que, eu disse assim, eu não posso falar de outras igrejas, mas eu posso falar da Igreja Batista Memorial. A Igreja Batista Memorial é uma igreja que visualiza não ter espaço para mágoa, nem angústia, nem dor dentro dos seus membros. A Igreja Batista Memorial, ela visualiza uma comunidade harmoniosa, uma comunidade que ama as pessoas, uma comunidade que gosta de aglomeração de pessoas, porque aonde tem gente, é aí onde devem estar os cristãos, porque se o Senhor estivesse aqui de corpo físico, era onde Ele estaria no meio. E ela se puxa, como eu precisava ouvir mesmo já sabendo a esse respeito. E aí eu quero lhe convidar para você ouvir, antes de nós entrarmos no último ponto da aula. Vamos ouvir essa canção? Soldado Ferido. Vamos lá? Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Verdade ao SAMU e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem,
lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Vê cá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Bem, depois de nós ouvirmos que canção, né? Dá vontade de voltar e ficar ouvindo novamente. Soldado ferido. Puxa, que maravilha. Como Deus foi complacente com o compositor dessa canção. Mas eu quero lhe falar, eu quero aprender com você sobre o último lugar que a Caverna de Adulão vai nos ensinar nessa manhã. Caverna de Adulão é lugar de mudança. Quase todos os homens vinham de um só lugar, do reino e do exército de Saul naquele momento. Lá eles não tiveram apoio, não tiveram cuidado. Saul significa uma igreja, uma liderança que não acolhe, significa um grupo que não está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, significa lida e colhida que não querem multiplicar de jeito nenhum. Você sabia que aqui nós já enfrentamos assim? Às vezes chega uma pessoa nova no grupo e a pessoa, vixe, mas já vai encher de gente, e agora nós vamos multiplicar. Sabe por quê? Porque as pessoas querem passar a vida toda sendo cuidadas. Não é? E é incrível isso, quando a gente faz análise assim, a gente faz uma confrontação com aquilo que nós vivemos. Esses dias nós temos visto, e eu gosto de ver todos que estão à minha disposição, os vídeos das pessoas que são curadas desse vírus. Você já viu algumas cenas assim? Pessoas batendo palma, tchan, não é isso? Eu já vi pessoas levantando a mão assim, ó. Eu já vi líderes políticos, eles mudando a sua opinião porque eles venceram esse vírus. Mas sabe uma coisa que eu nunca vi? É as pessoas quererem voltar lá para o hospital sendo sã. Eu só vi isso em muitas igrejas. A pessoa não quer sair de jeito, porque a igreja é o hospital. Aí você começa a tratar a pessoa, você começa a dizer, olha, vamos orar, vou levar um pouco da sua carga, né? Vamos passar bálsamo na sua ferida, e a pessoa quer passar a vida toda lá. Oh, meu irmão, Adulão é lugar de mudança. Você um dia entrou na caverna de Adulão, mas em nome de Jesus, um dia você vai sair de lá. Você não nasceu para viver a sua vida toda dentro de uma caverna chamada Adulão. De lá você vai passar um tempo, de lá você vai sair, e quando você sair as pessoas vão bater palma, e você, olha, essa semana eu vi uma entrevista de várias pessoas que venceram o vírus,
E as pessoas, puxa, que maravilha. Aí eu quero lhe dizer um negócio: use máscara. Era assim: olha, limpeza, olha, cuidado, não facilite, só saia de casa se for extremamente necessário. Eu não vi nenhuma das pessoas dizendo assim: olha, volte, eu quero voltar para lá, eu quero ficar lá a vida todinha lá. Puxa vida, no exército de Saul, meu irmão, só havia cobrança. E ainda tinham que conviver com um reino que não possuía mais a bênção de Deus. E por isso mesmo esse rei talvez andasse inseguro, irritado, frustrado, paranoico, e transferia isso para suas tropas. Não é isso? Pessoas assim, todo rancoroso, pessoas com problemas. Vamos chamar aquela pessoa, não, aquele irmão ele tem uma dificuldade. Sabe por quê? Porque essa pessoa quer ficar a vida toda dentro da caverna de Adulão. Você, eu, nós não nascemos para viver toda a nossa vida dentro de uma caverna. Nós não nascemos. Caverna é um período para nós mudarmos. A misericórdia, meu irmão, quero dizer para você, ela estava com Davi. Quando aqueles liderados encontraram Davi, encontraram misericórdia. Ao entrar no reino de Davi, os antigos, mas agora já novo, esses soldados precisavam mudar o seu posicionamento, precisavam abandonar o antigo padrão que escravizava e não resolvia as suas mazelas, e submeter-se a Davi como seu novo chefe rei. E foi isso que eles fizeram, e o resultado estão contados nos livros de 1º e 2º Samuel e 1ª Crônicas. Junto a Davi eles encontraram descanso, eles encontraram restauração, renovação. Com a subida de Davi ao trono, eles passaram a fazer parte do seu reino, sendo o grupo que faria de Israel uma nação poderosa, temida e vencedora. Sabe por quê? Porque eles permitiram entrar dentro da caverna de Adulão e passar pelo processo de mudança. Permita ao Senhor Jesus fazer a mudança necessária em sua vida, na minha vida, as pessoas que estão ao nosso redor, eles vão logo perceber, eles vão logo sentir que houve mudança. Sabe por quê? Porque você permitiu que o Senhor Jesus fizesse a mudança completa. Nesse instante eu quero lhe pedir para você, eu sei que alguns já conhecem, mas eu queria refrescar sua mente. Quem foi uma pessoa comum, mas permitiu que o Senhor Jesus fizesse a mudança completa em sua vida, e essa pessoa passou a ser um grande herói da fé, conhecido mundialmente. Quem foi Billy Graham? Vamos lá? William Franklin Graham Jr. nasce 7 de novembro de 1918 na Carolina do Norte, numa fazenda produtora de leite, aquele que seria conhecido como Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. Ainda quando criança, Billy Graham foi levado pelos seus pais até a Associação das Igrejas Presbiterianas Reformadas em Charlotte, na Carolina do Norte. E lá ele conheceu a Cristo já muito cedo, se formou em teologia muito cedo, em 1939, e logo já passou a pastorear uma igreja protestante, uma igreja batista em Western Springs. Ele se junta então logo nos anos de 1940 à mocidade para Cristo, e ele passa a pregar o evangelho para jovens e militares que estão nessa fragilidade da Segunda Guerra Mundial. E logo pós-Guerra Mundial, ele passa então a pregar o evangelho por todos os Estados Unidos, por toda a Europa. E ele tem uma função incrivelmente esperançosa, de trazer esperança logo depois desse período de guerra. Ele prega o evangelho em todas essas localidades. Se estima de que por esse tempo cerca de 3 milhões de pessoas tenham ido a Cristo por meio das pregações de Billy Graham. É incrível porque Billy Graham se tornou o conselheiro de todos os presidentes da República desde o início do seu ministério até a sua morte. Ele foi profundamente influente, ele tinha uma junta de apoio a missões que apoiava missionários em todas as localidades do mundo. Billy Graham pregou em cerca de 185 países em suas cruzadas evangelísticas. É incrível porque ele foi um dos únicos homens que entrou com permissão para pregar o evangelho na União Soviética, por exemplo. Billy Graham teve uma participação incrivelmente importante, inclusive no avanço da igreja na Oceania, em específico na Austrália, que depois da sua cruzada na Austrália,
se desencadeou um movimento de plantação de igrejas e por cerca de 15 anos se plantavam igrejas sem parar na Austrália depois dessa cruzada de Billy Graham. Ele mantinha canais de televisão, ele mantinha programas na rádio e ele chegou a pregar diretamente para cerca de 210 milhões de pessoas. Muitas pessoas com certeza foram profundamente impactadas pelo evangelho pregado por Billy Graham. Ele tinha como mensagem central do seu anúncio de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. É incrível porque Billy Graham morre com seus 99 anos e ele nos deixa um legado de anunciar o evangelho a toda criatura, um legado de ir por todas as nações, de pregar o evangelho com paixão, com amor, um homem simples, um homem íntegro, que não tem mancha na sua vida e que com certeza nos faz lembrar de que Cristo chama pessoas comuns para viver de forma extraordinária. Após nós vermos esse lindo, resumido, que tem muito mais coisa, esse resumo de quem foi Billy Graham, eu queria dizer para você, não fique onde você está parado. Observe quantas lições nós aprendemos dentro da caverna de Adulão, e o Senhor Jesus quer fazer muito mais conosco. O Senhor Jesus, ele quer ter mais profundidade, ele quer participar, ele quer fazer essa mudança em nossa vida, sermos pessoas diferentes, sermos maridos diferentes, sermos esposas diferentes, sermos filhos diferentes, sermos cristãos diferentes, deixarmos de ser apenas membros e passarmos a voltarmos a ser discípulos do Senhor Jesus. E o que aconteceu em muitas igrejas na década de 90, lembra que eu falei outrora, não é isso? Nós nos preocupamos muito com o aspecto, que tipo de forro vai ter na igreja, qual é a cor da igreja, qual é o tipo do assento, qual é o tipo do piso, qual é o tipo da cerâmica, e esquecemos do principal, que era as almas. Nós deixamos de ser discípulos e passamos a ser meramente membros, meramente espectadores. Irmãos, para que nós ficarmos abraçados com essas coisas que elas são efêmeras, que elas são passageiras? Quero lhe dizer nessa manhã, vamos ouvir essa canção. Porque no momento que nós mudarmos, no momento que o Senhor Jesus nos mudarmos e nós mudarmos as nossas atitudes, sabe o que é que vai acontecer? Nós não vamos deixar os soldados feridos. O Senhor Jesus, ele vai mudar a nossa vida, para que uma vez cheio do Espírito Santo, nós possamos mudar a sociedade que está ao nosso redor. Para quê? Vamos ouvir essa canção? Vamos lá? Vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui.
Não desista dos seus sonhos. Jesus está assinando embaixo hoje. Vá em frente. Não olhe para trás, nunca mais. Vou lhe falar de alguém. Seu nome é Jesus. Pode levar Seus sonhos vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Aleluia. Vou lhe falar da Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu com o seu sangue só pra curar suas feridas. Este homem está aqui só pra te amar e pra dizer pra quê? Chorar, sofrer. Se há um Deus que tudo pode por vocês, pra quê? Solidão, rejeite. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. se há um Deus que tudo pode por você. Pra quê? Solidão. Deixe Jesus Cristo entrar no teu Pra quê? Solidão. Deixe Jesus Cristo entrar. Santo Márcio, chamando vocês. Nessa manhã eu quero orar por você, você que está nos assistindo aí. Eu quero orar pela sua vida. E como disse a canção que nós acabamos de ouvir, deixa Jesus entrar no teu coração. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, alguns dentro de pequenos grupos, alguns dentro de comunidades, mas o Senhor Jesus ainda não entrou dentro do seu coração. E nessa manhã,
eu quero dizer para você, deixa Jesus entrar no meu coração. E se você assim entendeu, se a palavra do Senhor Jesus, ela foi fecunda, se você exatamente está sendo trabalhado dentro da caverna de Adulão, você vai dizer assim, entra Jesus por completo. Entra Jesus por completo. Você pode digitar aí, entra Jesus por completo. E o Senhor Jesus está sabendo as suas reais necessidades, aquilo que precisa ser trabalhado. E assim Ele vai o fazer. Vamos orar? Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, pela porção da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por Tu permitir a caverna de Adulão em nossas vidas, mas principalmente faz Tua obra por completo, Senhor Jesus, em nossos corações. Senhor, revigora as forças desses soldados, traz paz, traz alegria, Senhor Jesus. Soldados apertados, endividados, Senhor, com o espírito, Senhor, triste. Nesse instante, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo traga um renovo para as nossas vidas, Senhor. Agora, Senhor Jesus, faz por completo a obra, Senhor Jesus. Usa os improváveis, usa as improváveis que estão Te ouvindo, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, quem Tu queres usar. Cabe a nós permitirmos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, para que a sociedade toda saiba que somente Tu és o Senhor Jesus. Assim, Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um desses irmãos que estiveram conosco. Senhor Jesus, protege as suas casas. Senhor Jesus, cura as suas dores. E assim nós oramos em Teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Tenham um bom domingo e até logo mais à noite em nome de Jesus. Amém. Neste segundo domingo de junho, nós celebramos o Dia do Pastor e queremos abraçá-los, parabenizá-los pela bênção que eles têm sido em nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida de todos os pastores, que Deus os abençoe. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, não deixe de orar pelo seu pastor neste domingo, enviar uma mensagem de encorajamento para ele. O pastor está sempre presente e a Junta de Missões Nacionais quer abraçar todos os pastores e agradecer a Deus pelo ministério que cada um tem exercido. Pastor sempre presente, você encontra um pastor no corredor de um hospital, celebrando um casamento, apresentando uma criança, cuidando de um momento de crise entre um casal, ajudando os jovens. Encontra o pastor num momento de tristeza, de luto, celebrando o culto fúnebre. Enfim, ele está sempre presente. Pastores queridos, vocês são bênção do Senhor. E nesse tempo de pandemia, estou impressionado com a dedicação de todos os pastores, o esforço para liderar, pastorear, cuidar das suas ovelhas, proclamar a palavra neste tempo pela internet, enfim. Pastores queridos, vocês são bênção do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Parabéns, pastores. Deus os abençoe. Não esqueçam, irmãos e irmãs, valorizem os seus pastores. Bênçãos do Senhor. Um abraço missionário para todos os pastores queridos neste dia especial.